Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 9 de Química Orgânica, aula sobre polímeros. É um tema muito atual, a gente tem polímeros em muitos materiais do nosso dia a dia e também o vestibular cobra polímeros, então vamos aprender e vai ser bem interessante. Então vamos começar falando do que são os polímeros. Os polímeros, gente, são macromoléculas. O que isso significa? São moléculas muito grandonas, obtidas combinando moléculas menores, que são os monômeros. O nome de polímeros, ó, vamos ver a etimologia da palavra? Poli, muitos, meros, partes, muitas partes. Então, um polímero é uma macromolécula constituída por muitas partes. E eles são formados pela reação de polimerização. Nós temos três tipos principais. A gente tem a polimerização por adição, que a gente vai ver nos próximos slides como que funciona. Nós temos os polímeros por condensação e os copolímeros. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de polímeros que nós temos no nosso dia a dia. E tem muito mais, viu, gente? Então vamos ver aqui, ó. O PET, por exemplo, é o polietileno tereptalato. É essa molécula aqui, ó, quando você vê um colchete assim e um N, significa que isso se repete N vezes na estrutura, muitas vezes. Isso caracteriza um polímero. A garrafa PET, ó, o material que é feito as garrafas, muitas embalagens também. Tem também aqui ó, o Teflon, aquele polímero antiaderente que é utilizado nas panelas, ó, o politetrafluor etileno, PTFE. Tem também o PVC, ó, o policloreto de vinila, utilizado em tubos, né, nos encanamentos aí que nós temos nas nossas casas. Tem também, gente, os polímeros naturais. Os que eu falei até agora ó, são sintéticos. Mas tem os naturais, como por exemplo a celulose, que vem, por exemplo, o algodão. Tem as roupas que a gente usa que são feitas de algodão, então são polímeros também. Vocês viram só que interessante? Vamos começar falando sobre os polímeros por adição. Polímeros por adição são formados por monômero insaturado. O que é insaturado, gente? Que tem uma ligação dupla ali, ou tripla também. É uma reação de adição entre esses monômeros. Então, olha só. Nós temos o etileno, N mols de etileno, que a gente não sabe quantos, porque vão ser muitos, que vai se formar de polímero depois. Sob uma determinada pressão, utilizando um catalisador e aquecimento, esse triângulozinho aqui simboliza aquecimento na química, vai se formar o polietileno. Então, ó, o monômero é o etileno e o polímero é o polietileno. E você está vendo esse N aqui, ó, parênteses ou colchetes e N é um polímero, gente. Significa que se repete N vezes e muitas vezes esse número aí pode ser até 100, 200, que é uma cadeia muito longa, ou menor também em alguns polímeros. Olha as propriedades aqui do polietileno. Ele é insolúvel, é um isolante elétrico, resistente a ácidos e bases, muito utilizado em fios telefônicos, tubos plásticos, recipientes domésticos, plásticos, sacolas, um monte de aplicações. E tem também aquele todo problema do descarte ambiental, né, dos resíduos. Então, esses polímeros, eles estão tentando ser substituídos por polímeros biodegradáveis, né, que se degradam mais facilmente na natureza. Então, tem várias pesquisas a respeito disso atualmente. Olha aqui, gente, uma tabelinha interessante. Polímeros com baixa massa molecular, ou seja, N baixo, N é um número pequeno, são ótimos óleos lubrificantes. Serve para lubrificar as coisas. E polímeros com alta massa molecular, ou seja, esse N aqui alto, eles são duros e resistentes a temperaturas. Isso geralmente, tá bom? É uma tendência desses polímeros. Mais exemplos aqui de polímeros por adição. Tetrafluoretileno, ó, CF2, dupla CF2. Tem que ter a ligação dupla na adição, gente. Isso é muito importante. Você viu lá um monômero com ligação dupla, vai se formar um polímero por adição. Então tem o tetrafluoretileno, de novo, utilizando um catalisador, determinada pressão e aquecimento, você forma o Teflon. Olha o Teflon aqui, gente, que salva nossas vidas na cozinha, né? Revestimento antiaderente para panelas e outras aplicações também. Olha a massa molecular dele, altíssima, 500.000 a 2 milhões de unidades de massa atômica. Então você imagina o tamanho dessa molécula? É muito grande. Ele é muito inerte, ó, superfície extremamente lisa, resistente a altas temperaturas, por isso que é utilizado em panelas, frigideiras.
para não deixar grudar o nosso alimento ali enquanto está fazendo. Então é extremamente interessante. Olha aqui outro, ó, cloreto de vinila, polimerizando, ó, ligação dupla aqui, formando o PVC, cloreto de polivinila. Ó, ele pode ser tanto rígido ou flexível, depende do controle que você fizer ali durante sua síntese, de como você quer o seu polímero. E ele, ó, é utilizado em garrafas de água, cortinas de banheiro, couro artificial nos estofamentos, um monte de aplicações. Vocês viram como os polímeros estão presentes no nosso dia a dia? Então, ó, quando tem uma ligação dupla, vão ser formados os polímeros por adição. Essa ligação dupla ela é quebrada, um outro monômero desse aqui, que tem outra ligação dupla, ele vem e a ligação dupla vai no lugar de onde estava a outra. Por isso que eles vão se juntando. Então vai se juntando vários monômeros desses até formar o polímero grandão. Agora os copolímeros. Copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo de monômero. Lá nos de adição a gente viu, tinha só um único monômero, uma unidade fundamental. Agora os copolímeros são diferentes desses monômeros. É uma reação de copolimerização, pode ser vários tipos. Então olha aqui, a gente tem um exemplo, ó, homopolímeros. Cada bolinha dessa aqui vermelhinha é um monômero que é igual, né? Então homopolímeros formado por monômeros iguais. Olha os copolímeros aqui, ó, tem vários tipos. Tem os alternados, então você tem um monômero de um tipo, o outro de outro. Um monômero, o outro, um monômero, o outro. Tem os aleatórios, a bolinha branca, né, é um monômero diferente da bolinha vermelha, que é outro monômero. Representado de uma maneira didática aqui, né? Tem os aleatórios, ó, que você pode ir colocando monômeros aleatoriamente nessa cadeia. Tem os em blocos, então 3 monômeros de um tipo, 3 monômeros de outro. E tem também os enxertados, que é quando você vai adicionando monômeros nessa cadeia principal aqui de outros monômeros. Então tem esses tipos de copolímeros. Geralmente a copolimerização é utilizada para melhorar as propriedades de um polímero. É utilizado para isso nas indústrias. Há um exemplo aqui de copolímero. A gente tem o 1,3 butadieno, ó, esse aqui, N-mols dele, reagindo com o vinilbenzeno. Olha aqui o vinilbenzeno, onde tem a ligação dupla, tá vendo? Nas duas extremidades. Isso aqui é muito importante, eu tenho que ter uma ligação nas duas extremidades para poder ir formando essa cadeia. Então vai se formar, ó, essa ligação dupla aqui vai se unir a esse daqui, depois que quebra essa, e vai se formando esse polímero, que é o BuNa-S. É um polímero muito resistente ao atrito, gente. É utilizado em bandas de rodagem de pneu, naquela parte do pneu que está em contato direto com o chão, porque ele é muito resistente ao atrito. E como eu disse anteriormente, ó, a copolimerização serve para melhorar características de polímeros. Então é uma área de estudo bem interessante aí também. Agora, polímeros por condensação. São polímeros formados pela reação de condensação. E o que é uma reação de condensação? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Nós temos o fenol, lembra lá, é o anel benzênico com o H ligado diretamente nele. E o metanal, que é um aldeído. A gente vai ter uma condensação, onde vai ser liberada uma água aqui, ó. Olha lá a água saindo, N-mols de água. E vai se ligar isso tudo, vai ligar o fenol, metanal e o fenol, que são envolvidos aqui na condensação. Geralmente essas reações de condensação liberam água, viu, gente? Ou então, se tivesse um cloreto aqui também pode liberar HCl. Então tem essa ligação aqui e vai se ligando isso, ó, nas outras partes da cadeia também, formando a baquelite. Esse polímero aqui é muito interessante, gente. É um isolante térmico e elétrico. Olha onde ele é usado, ó, cabos de panelas e tomadas. Sabe o cabo da nossa panela, aquele cabo que não esquenta muito? É baquelite, é esse polímero. Você vê lá na composição do material, às vezes aparece. Se for comprar uma panela, né? Baquelite antitérmico, quando eles especificam, os fabricantes. Então é bem interessante, estão bem presentes no nosso dia a dia. Olha aqui, ó, o etileno glicol, outro exemplo, né, de polímero por condensação. Etileno glicol e ácido tereftálico. Eles vão se condensar, ó, tá vendo que isso aqui está propício? Tem um OH nas duas extremidades, ó, OH, isso aqui vai juntar assim, ó, liberar uma água e fazer a ligação desse carbono com esse oxigênio. Olha lá, ó. E vai formando esse polímero, mais N-mols de H2O aqui, né, que faltou. Ah, não, tá aqui no começo, né, mais N-mols de H2O. Então forma esse polímero aqui, ó, poliéster. Esse poliéster também é famoso, né, resistente, utilizado em fibras sintéticas, mochilas, redes, roupas, muitas mochilas de escola são de poliéster. Então tem bastante aplicações aí para os polímeros.
acabamos a parte teórica de hoje. Olha que maravilha. Vamos para as questõezinhas agora. Primeira questão. Mesma coisa, né? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, separa aqui o vídeo e depois eu volto corrigindo com vocês. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, e o gabarito dessas questões. Olha lá, A1 é D, A2 é A, A3 é A e A4, como é uma dissertativa, né, de escrever, está lá no slide. Então vou voltar corrigindo agora com vocês, tá bom? Vamos lá, questão 1. Baquelite é um produto resultante da reação entre o fenol e o formaldeído, como a gente viu na aula, né? Em condições apropriadas, pode apresentar a seguinte estrutura. Então ele deu aqui uma estrutura, né? Faltou um N aqui, né? Que representa o polímero. A formação da baquelite envolve uma reação de... Como é que se forma um polímero, gente? Por uma reação de polimerização. E se ele perguntasse mais especificamente? É uma polimerização por condensação. Então seria a alternativa D, essa primeira aqui. Agora essa aqui, a 2, da VUNESP. Polivinilpirrolidona, polímero presente em sprays destinado a embelezar cabelos, tem a seguinte estrutura. Então ele deu a estrutura desse polímero aqui, né? E isso aqui vai longe, né? Se estende essa estruturinha aqui. O monômero que se utiliza na síntese deve ser... Então vamos analisar esses monômeros. Será que é esse monômero aqui? Esse aqui está com uma cara boa, né? Por quê? Porque se a gente tiver um outro desse, nessa ligação dupla aqui, ó, vai acontecer a ligação de outro monômero desse. Tá vendo que é exatamente o que está representado aqui. Então vamos deixar isso aqui por enquanto. Parece bom esse aqui. E na B? Na B não, ó. Por quê? Não tem ligação dupla aqui, você tá vendo? Tinha que ter uma ligação dupla para poder formar esse polímero. E na C? Na C poderia ser porque tem ligação dupla, mas não, ó. A ligação dupla ela vai acontecer aqui nesses carbonos ligados ao nitrogênio, tá vendo? E não nesse ligado ao oxigênio, então também não é. A D também não é, e a E também não é. Então, ó, a resposta é a A. Vai ser um polímero por adição. Então, essa ligação dupla se quebra, vem um outro monômero desse mesmo, faz a ligação dupla com esse e vai acontecendo essa reação de polimerização. Então, essa aqui é a alternativa A. 3. O monômero utilizado na preparação do poliestireno é o estireno. Aí ele fala aqui um monte de coisas, né, que eu vou ter que ler. Lembrei agora. O poliestireno expandido, conhecido como isopor, é fabricado polimerizando-se um monômero misturado com uma pequena quantidade de outro líquido. Formam-se pequenas esferas de poliestireno que aprisionam esse outro líquido. Posteriormente, o aquecimento dessas esferas a 90 graus Celsius sob pressão ambiente provoca o amolecimento do poliestireno e a vaporização do líquido aprisionado. Então forma-se a espuma do poliestireno, que é o isopor. Considerando que o líquido de expansão não deve ser polimerizável e deve ter ponto de ebulição adequado dentre as substâncias abaixo. Então ele dá aqui uma série de substâncias. É correto utilizar como líquido de expansão apenas. Então a gente tem que analisar o que ele falou para a gente. Essas questões multidisciplinares assim, gente, você tem que interpretar o texto e relacionar com outras áreas também, estão bem recorrentes hoje em dia. Então vamos ler bem de novo esse texto, ó. Ele fala que aquece essas esferas a 90 graus sob pressão ambiente e provoca amolecimento e vaporização do líquido aprisionado. Isso significa que o quê? Que esse líquido ele tem que ter uma temperatura de ebulição menor do que 90 graus, porque ele precisa evaporar. A temperatura de ebulição é quando um líquido vai para o estado gasoso. Então tem que ser 90 graus ou menor do que isso, para ele poder evaporar o líquido e formar a espuminha. Então, ó, que a gente já descarta aqui, ó, já descarta isso, a temperatura de ebulição dele. Ele não vai virar vapor ali a 90 graus. Beleza, então ficamos entre 1 e 2. O que mais que ele fala aqui? Considerando que o líquido não deve ser polimerizável, olha aqui a outra diquinha dele, não deve ser polimerizável. E deve ter ponto de ebulição adequado, isso que a gente já viu, dentre as substâncias abaixo. Então, gente, entre esse e esse, qual que não é polimerizável? Se você expandir isso aqui, você vai ver que é uma cadeia carbônica aberta, né, sem insaturações, que é aquela fórmula condensada. Então seria CH3, CH2, 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 CH3.
não tem nenhuma ligação dupla, não tem nenhum ponto ali para sair água dessa molécula. Então, essa aqui seria a adequada. Olha de baixo, tem uma ligação dupla aqui. Então, poderia polimerizar-se, poderia atrapalhar na formação do seu poliestireno. Então, não é a 2. A alternativa certa é a 1. Então, seria letra A nesse aqui. Porque é uma substância que não pode se polimerizar, né? Não vai interferir na sua reação e tem ponto de ebulição adequado. Evapora aí nessa temperatura de 90 graus, tá bom? Questão 4. É uma questão dissertativa da segunda fase, ó. O Kevlar era um polímero de condensação com alta resistência ao calor e tração, sendo empregado em confecção de esquis, colete à prova de bala, roupas, luvas utilizadas por bombeiro, entre outras aplicações. Olha que interessante, você viu as propriedades desse polímero? A intensa atração existente entre as cadeias confere ao polímero propriedades excepcionais de resistência, que tem permitido utilizar cordas do Kevlar em substituição a cabos de aço. Você imagina, gente, a força disso? Então, ó, com base no que foi exposto, qual a função orgânica nitrogenada que compõe a estrutura do polímero, dê a fórmula estrutural dos monômeros e diga que tipo de interação existe entre as cadeias. Então, a função orgânica nitrogenada. Qual que é a função orgânica nitrogenada que tem no polímero? Analisando a fórmula do polímero, o que a gente vê aqui no meio? Uma função orgânica nitrogenada que tem C-O, NH e continua a cadeia. Que função é essa, gente? C-O, NH alguma coisa? É a função amida. Então, pronto, já descobrimos a função orgânica nitrogenada que tem aqui. Dê a fórmula estrutural dos seus monômeros. E agora, vamos ver quais são os monômeros que compõem esse polímero. Onde começa a se repetir? Você tem que se fazer essa pergunta. Onde começa a repetir essa estrutura? Você vê que a estrutura dele, ó, se você for acompanhando, começa a se repetir aqui. Opa, é alguma coisa aqui, né? Então, você imagina um corte aí nessa parte para formar o monômero. Olha lá, cortou. Quando você corta, você vai ter dois monômeros de origem. Que seria a parte de cá, que seria C-OH, e a parte de cá, que seria NH2. Então, ó, olha lá. Por que que é assim? Porque é um polímero por condensação, gente. Esse OH aqui vai se juntar com um H da amina aqui, ó. E vai se formar uma ligação nessa parte, tá vendo? Vai sair a água e vai se formar uma ligação entre carbono e nitrogênio, como está representado no polímero final. É um polímero de condensação. Então, essa é a fórmula dos monômeros que ele pediu. E, por fim, que tipo de interação existe entre as cadeias adjacentes? Que tipo de interação? Então, aqui a gente tem uma cadeia, deixa eu tirar isso aqui, tem uma cadeia, né, ó, e outra cadeia, cadeias adjacentes desse polímero. Olha a interação representada aqui, ó, esses tracejados. Oxigênio ligado com hidrogênio, gente, entre cadeias assim, ligação de hidrogênio, uma interação extremamente forte, interação de hidrogênio. Por isso que ele é um polímero com alta resistência, essa interação entre cadeias dele é muito grande. Oxigênio ligado, hidrogênio ligado com FON, que é flúor, oxigênio ou nitrogênio, é uma interação de hidrogênio. Então é uma interação muito forte que vai conferir a resistência desse polímero. Então foi o que ele pediu por último, né? O tipo de interação que existe entre as cadeias. Então é ligação de hidrogênio. Então foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Qualquer dúvida, pode me mandar um WhatsApp lá, ó, perguntar pelo Facebook. Vão nos plantões, né, assinar a listinha lá se quiser, que manda no grupo antes. E tirem pelo jeito que vocês acharem melhor essas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.